Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a respeito do período composto por subordinação. Me acompanhe. Vamos começar nos lembrando o que é um período simples e um período composto, certo? Sei que você já sabe disso, mas é importante que a gente revise. O período simples é aquele que contém apenas uma oração. E como eu sei que ele contém apenas uma oração? Porque ele contém apenas um verbo ou locução verbal. Observe. Comprei um bolo na padaria. Qual é o verbo? Comprei. Andei na areia da praia. Qual é o verbo? Andei. Então, eu tenho período simples, tenho apenas uma oração em cada um desses períodos. Já o período composto, ele vai ter duas orações separadas, marcadas por dois verbos distintos, tá? Então, estudei é a primeira oração. Professora, mas só um verbo? Isso é uma oração? Sim. Estudei é a primeira oração. Aí nós temos uma conjunção aí. E depois fui aprovado, certo? Outro exemplo, ó. Esperamos que você volte. Esperamos é um verbo, depois nós temos que você volte como segunda oração, certo? Esperamos primeira oração, que você volte segunda oração. Mas nós sabemos que existe o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, certo? O período composto por subordinação é aquele que ambas as orações precisam uma da outra para existir. Então, observe, ó, preciso que você respeite o meu espaço. Preciso é a primeira oração, certo? Que você respeite o meu espaço é a segunda oração. Professora, como você sabe? Olha aí, primeiro verbo, primeira oração, preciso. E o que está marcando o final dessa oração anterior e o início da outra, certo? Então, observe, o período composto por subordinação, eu não posso tirar uma oração e a outra continuar tendo sentido, ó. Se eu falar bem assim, que você respeite o meu espaço, faz sentido para você? Não, né? E se eu chegar e só falar preciso, faz sentido? Não. Então, essa é a diferença das orações subordinadas para as coordenadas que você provavelmente já aprendeu. As coordenadas, elas podem ficar livres. Eu tiro uma oração e a outra continua. No caso da subordinada, não. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Dizem é a primeira oração. Que publicitário gosta de aparecer é a segunda, tá? Então, olhe, percebam que a primeira oração é a oração principal, certo? Preciso no primeiro anúncio, dizem no segundo anúncio. São as orações principais. O restante da frase são as orações subordinadas, tá? Então, preciso, oração principal, que você respeite o meu espaço, oração subordinada. Está subordinada a quem? Está submetida a quem? A primeira oração, preciso, tá? Dizem que publicitário gosta de aparecer. Dizem, oração principal. Que publicitário gosta de aparecer? Oração subordinada, está submetida à principal, certo? Então, nós vamos ver agora a classificação das orações subordinadas. Aqui é a classificação geral delas, certo? Dentro de cada um desses tópicos, podem ter mais classificações que nós não vamos ver na aula de hoje, tá? As orações subordinadas, elas podem ser, primeiro, substantivas, quando elas fazem a função de um substantivo na oração, certo? Então, observe aqui, ó, desejamos que ele seja feliz. Desejamos é o verbo. Que ele seja feliz é a oração subordinada e ela está fazendo a função de substantivo. Por quê? Porque quem deseja, deseja algo. Esse algo é um substantivo, tá? O substantivo na oração, ele vai fazer a função de objeto direto, não é isso? De objeto indireto, lembra? De todos esses elementos da sintaxe, tá? Então, quem deseja, deseja algo. Desejamos que ele seja feliz. Toda essa frase que ele seja feliz faz a função de substantivo. Falaram que os preços subirão novamente. Então, falaram é a oração principal, que os preços subirão novamente é a oração subordinada, que faz a função de substantivo. Por quê? Porque quem fala, fala algo, fala alguma coisa. Tranquilo? Aí agora nós vamos ir para as orações subordinadas adjetivas. Adjetivo é quando ela faz a função de um adjetivo. Admiro alunos que se esforçam. Veja, alunos que se esforçam não é a mesma coisa de dizer alunos esforçados? Então, que se esforçam é uma oração subordinada adjetiva, certo? Oração subordinada adjetiva. Porque faz a função do adjetivo esforçados. As pessoas que se alimentam bem costumam ser mais saudáveis. Então, esse que se alimentam bem
é a oração subordinada adjetiva, certo? É uma característica dessas pessoas saudáveis que se alimentam bem, certo? E agora, por fim, nós chegamos nas orações subordinadas adverbiais. São aquelas que fazem a função de um advérbio. Você lembra dos advérbios? Advérbios de lugar, de modo, de tempo. Pronto. Observe aqui o exemplo. Como estava cansada, fiquei em casa. Esse como aqui está nos expressando uma causa. Por isso, essa oração ela é uma oração subordinada adverbial, porque está expressando uma causa, seria um adverbial causal, certo? Quando chega a noite, gosto de olhar as estrelas. Ó, quando chega a noite. Quando. Esse quando aqui indica o quê? Tempo. Então, ela é uma oração subordinada adverbial que indica tempo, certo? Vamos agora para o nosso momento de praticar. Você vai marcar um X na alternativa que contém um período composto por subordinação. Alternativa A. Joana e Maria Luísa divulgaram a gincana. B. Pedro costumava andar de bicicleta. C. Andou, correu e pulou durante toda a festa. D. Minha mãe é minha grande confidente. E quero que a festa seja um sucesso. Será que você consegue identificar aí qual é o período composto por subordinação? Primeiro, lembre de procurar os períodos compostos, tá? Tem alguns exemplos aí que são períodos simples, já dei a dica, certo? Vamos lá. Ó. A alternativa correta é a alternativa E, ok? Vamos ver por que não podem ser as outras alternativas. Vamos lá para a alternativa A. Joana e Maria Luísa divulgaram a gincana. Nesse caso, é um período simples. Eu só tenho dois sujeitos, Joana e Maria Luísa, mas só tem um verbo, ó, divulgaram. Período simples. Pedro costumava andar de bicicleta. Nesse caso aí, costumava andar é uma locução verbal, certo? Então é período simples, apenas uma oração. Andou, correu e pulou durante toda a festa. Aí é uma oração coordenada. Você já aprendeu sobre orações coordenadas, certo? Aí é um período composto por coordenação. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de tirar qualquer uma das orações e a outra ainda existir, certo? Por exemplo, eu posso falar correu e pulou durante toda a festa e tirar o andou, certo? E aí eu estaria retirando uma oração. D. Minha mãe é minha grande confidente. É um período simples, só tem o verbo é. E no último, quero que a festa seja um sucesso. Aí é uma oração subordinada substantiva, inclusive. Faz a função de substantivo. Eu quero, quem quer alguma coisa, ok? Então, eu quero que a festa seja um sucesso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se de fazer os exercícios que eu deixei para você. E caso esteja com alguma dúvida, pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Até a próxima aula!